E aí, meu povo, tudo bem? Vamos para o nosso capítulo 8, que fala sobre a Amazônia, condições climato-botânicas. A vegetação na Amazônia. Ela apresenta com maior biodiversidade do mundo, por influência de sua cobertura vegetal típica da floresta equatorial. Ela é espessa, densa e intrigada, heterogênea, variedade de espécies, perennifolia, eternamente verde, vegetais de todos os tamanhos, tipo higrófila, adaptada à umidade, superúmida, insalubre em muitos trechos. Por estas razões, o engenheiro e escritor Alberto Rangel chamou de Inferno Verde. Encontra-se em território nacional pelo menos 60% daquela que se estima ser hoje a área total da floresta amazônica na América do Sul. A floresta amazônica é fundamental para a importância do equilíbrio ambiental do planeta. Nela está fixada uma enorme quantidade de carbono. Sua composição vegetal libera aproximadamente 7 trilhões de toneladas de água todo ano para a atmosfera por evapotranspiração. Seus rios colocam nos oceanos do globo terrestre aproximadamente 20% de toda a água doce. E sua extensão territorial é distribuída aproximadamente do seguinte modo: 60% do Brasil e os outros 40% restantes se localizam no Equador, pela Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa. A floresta é densa e é difícil penetração. Apresenta caracteristicamente 3 andares de acordo com o porte da vegetação. Primeiro, a mata de igapó, que é sempre inundada pelo rio e apresentando a Vitória régia como uma espécie clássica. A mata de várzea, periodicamente inundada pelo rio, sendo a serigueira a espécie clássica. E a mata de terra firme, não inundada, incluindo a castanheira, o guaraná e o cacau como espécies típicas da região. Além das 3 divisões clássicas, a floresta amazônica ainda inclui 38% de florestas fechadas, 36% de florestas não densas e 14% de vegetação aberta, como cerrados e campos naturais, sendo 12% da área ocupada por vegetação secundária, além das atividades agrícolas. O clima na Amazônia. A influência da zona de convergência intertropical possibilita maior umidade da região, por meio da atuação da massa equatorial continental. Por outro lado, existe de umidade proveniente do Oceano Atlântico, permite a participação da massa equatorial atlântica, com chuvas que chegam ao litoral e atingem inclusive as áreas do Nordeste. O clima amazônico é do tipo equatorial, com temperaturas variadas entre 25 e 28 graus e apresenta índices pluviométricos acentuados. As chuvas são diárias do tipo convectivas, em função da presença da floresta amazônica, a evapotranspiração. A grande pluviosidade também se explica pela evaporação decorrente da elevada temperatura agindo sobre uma vasta rede hidrográfica. Do regime das chuvas, decorrente ao conceito popular das estações do ano, a época menos chuvosa é chamada de inverno e a mais chuvosa de verão. As cheias dos rios invadem as faixas onde se concentra a população ribeirinha, podendo atingir índices de 10 ou 20 metros, forçando movimentos periódicos da população em direção às áreas de cidades menos atingidas. Os rios voadores. O fenômeno dos rios voadores, termo popularizado pelo professor José Marengo do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, corresponde a cursos de águas atmosféricos, formadas por massas de ar carregadas de vapor d'água, e essas correntes de ar invisíveis carregam a umidade da bacia amazônica para outras regiões do Brasil. A floresta amazônica funciona como uma espécie de bomba d'água, puxando a umidade evaporada pelo Oceano Atlântico e carregada pelos ventos alísios. Além disso, com a evapotranspiração das árvores, a atmosfera é recarregada com mais umidade, contribuindo para a ocorrência de chuvas intensas e constantes. Lançadas para a direção oeste,
essas massas carregadas de umidade encontram a Cordilheira dos Andes, que serve de barreira natural, provocando as chuvas que abastecem as cabeceiras dos rios amazônicos. Entretanto, barrados por essa forma de relevo, os rios voadores ainda transportam vapor d'água que retornam e partem em direção às regiões do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil e os países vizinhos. A lixiviação do solo da região amazônica. A atuação constante de chuvas na Amazônia deveria tornar o solo totalmente inviável ao cultivo pela ação da lixiviação. Entretanto, a formação de uma floresta latifoliada, que são com folhas largas, com copas densas, possibilita a proteção natural contra os intensos índices de pluviosidade. As folhas que caem sobre o solo permitem uma renovação de matéria orgânica, oferecendo alguma fertilidade ao solo. De modo geral, sem a vegetação florestal, a Amazônia apresentaria problemas com a redução das chuvas e a laterização, que é o processo de formação de uma crosta ferruginosa que reduz a fertilidade do solo e facilita o processo erosivo, podendo resultar na formação de um verdadeiro deserto. As queimadas preocupam em função do desequilíbrio gerado pela ação do calor. A intensificação das queimadas, que atingem mais fortemente as regiões com desmatamento, pode tornar o solo infértil e aí, consequentemente, vai se tornar o quê? Improdutivo. Além das queimadas que se apresentam com os agentes causadores do empobrecimento do solo, elas contribuem também para o aumento do custo de plantio, já que uma vez que aumentam os gastos com o uso de fertilizantes para tornar o solo viável à produção. Então, com a redução das chuvas e dos volumes dos rios, consequências das queimadas, a população ribeirinha é mais prejudicada e tem sua sobrevivência comprometida. Havendo laterização, ocorre também o assoreamento dos rios, que é a acumulação de sedimentos das calhas dos rios. Com esse prejuízo, gera o quê? O fluxo natural dos rios, podendo ocorrer inundações em períodos de elevação das chuvas na região. Sobre o relevo e a hidrografia. O relevo da região norte ele vai se caracterizar de modo geral por apresentar baixas altitudes, com exceção de terras localizadas na divisa do Brasil com a Venezuela e as Guianas. E a hidrografia, a região apresenta a maior rede hidrográfica do mundo, abrigando as bacias amazônicas e Tocantins-Araguaia, ambas com grande potencial hidroelétrico. Capítulo 8. Vai falar sobre a Amazônia, o processo de internacionalização. Nesse capítulo, iremos estudar o interesse das empresas multinacionais para a internacionalização da Amazônia, como isso afetaria o Brasil e as ações que vêm sendo praticadas na floresta. Nos anos de 1970, os militares brasileiros decidiram intensificar a ocupação das áreas do norte do Brasil, em especial a região amazônica. O plano de ocupação fazia parte do Programa de Integração Nacional, que tinha como objetivo atender à expansão capitalista no país. Dessa forma, a construção de uma grande estrada se fazia necessária para implementar a integração da região, como a denominada Transamazônica. Podemos destacar também os projetos Radan, Carajás e Trombetas. As agrovilas e agropolis são projetos sociais de ocupação com a produção agrícola comunitária, que também faziam parte dos objetivos de maior atração da população para o crescimento da região amazônica. A Corrida do Ouro em Serra Pilada lembrava a Corrida do Ouro na Califórnia. Grupos começaram a chegar na região para explorar e o governo incentivava, pois além do povo explorar, haveria também a povoação da região. Nos anos de 1980 e 1990 foi confirmado o potencial da região norte. Manaus e Belém chegaram a 1 milhão de habitantes e o polo da Zona Franca não demorou em ter crescimento industrial. O Banco da Amazônia, Sociedade Anônima, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
e a Superintendência da Zona Franca de Manaus representaram nos anos de 1970 o embasamento administrativo necessário para permitir uma maior fluidez no crescimento econômico da Amazônia. No plano energético, a hidrelétrica de Tucuruí marcaram um esforço governamental para gerar condições mínimas de infraestrutura para a região, o que não foi suficiente. Para promover interesse pela região, divulgou-se a possibilidade de exploração do petróleo e gás, além de outros recursos como a cassiterita, o manganês e o urânio. Nesse sentido, destacou-se também o excepcional volume das águas da bacia amazônica e o fenomenal Alter do Chão, como um aquífero que apresenta o dobro de água do Guarani. Os governos militares, visando a integração da Amazônia ao restante do país, podemos destacar alguns pontos desse processo, como a necessidade de integração nacional, a necessidade de integração física da Amazônia com o resto do país e a necessidade de promover uma resposta apropriada à pressão das companhias nacionais e transnacionais com respeito ao uso dos recursos da região. Nos anos de 1980 e 1990, outros projetos surgiram para complementar os que já existiam, como o Projeto Calha Norte, que surgiu no governo de Sarney, um programa de desenvolvimento que buscava ocupar as áreas das fronteiras com os países latinos da América do Sul por meio da população indígena e atuação militar, marinha, aeronáutica e exército. No governo de Fernando Henrique Cardoso, a preocupação maior era com os fluxos de drogas que penetravam pela fronteira. Desde então, destaca-se o projeto de serviço interno de vigilância da Amazônia. Os recursos da floresta amazônica. Especialistas avaliam que a cada 1,5 milhão de espécies vegetais e animais que foram catalogados no mundo inteiro, 10% são provenientes da Amazônia e 80% dessas espécies são endêmicas, que são encontradas exclusivamente nesse bioma. A floresta amazônica possui mais ou menos 30 mil espécies vegetais, que são cerca de 10% de todas as plantas do mundo. Porém, muito disso não tem participação para o PIB da região. Empresas como a Natura e a Beraca estão investindo nos recursos da floresta, explorando o açaí, o babaçu, a andiroba, e a Beraca foi uma das pioneiras na produção de cosméticos com matérias-primas disponíveis na Amazônia. A expansão agropecuária em larga escala avançou intensamente nos anos de 1970 e 1980. Mais tarde, a presença da soja nos anos de 1990 atingiu o arco do desmatamento nos estados de Rondônia, Amazonas e Pará. A pecuária extensiva e com pouco valor comercial se destaca como instrumento de ocupação para o desmatamento. As atividades de exploração vegetal e mineral. A presença de diversas madeiras ilegais e legais causa grandes preocupações entre ambientalistas e populações indígenas e seringalistas. Até a década de 1960, o perfil econômico era baseado nas atividades extrativas primárias. Na década de 1970, por a Amazônia ser rica em muitos minerais metálicos, houve o desenvolvimento de atividades ligadas à exploração de recursos minerais. Os estrangeiros no país. Na atualidade, existem mais de 10 mil habitantes não brasileiros vivendo naquela região para pesquisas, como cientistas, jornalistas e estudantes de intercâmbio. No caso específico dos cientistas, muitos são acusados de realizar biopirataria e contrabando de espécies em associação às indústrias de diferentes países. E é isso, povo. Dúvidas? Usem os comentários do vídeo e até o próximo vídeo com revisão para a prova para vocês.